E aí, tá fazendo sentido até aqui? Tá muito complexo, muito confuso, porque a gente ainda tá no começo e é muito importante que vocês consigam entender essa base inicial, porque aí conforme a gente for aumentando informações com o passar do tempo, se a base estiver bem clara, não vai ser tão difícil mais pra frente. O difícil é você passar por essas informações iniciais, como se fosse assim, bobagem, mas mais pra frente você vai precisar dessas definições. Então, eu espero que com um pouquinho de calma a gente chegue lá. Tá, aí a gente falou dos anticorpos, mas e a imunidade mediada por células? A imunidade celular, ela vai ser principalmente relacionada aos linfócitos T, que reconhecem os antígenos dos micróbios que estão dentro de outras células. Então, diferentes tipos de células T ajudam os fagócitos a destruir esses micro-organismos ou matam diretamente as células infectadas. Então, o linfócito T está aqui, ele vai ou produzir citocinas para ajudar um outro fagócito que estaria aqui, mas ele não está desenhado, ou então ele vai lá e vai matar diretamente essa célula infectada, e a gente também já falou sobre isso. Mas como esses linfócitos reconhecem os antígenos? Então, tá aqui o meu linfócito, tá aqui o meu receptor de antígeno de linfócito, e tá aqui aquela lá que eu falei, a célula apresentadora de antígeno com um micróbio no interior dela. As células T, elas não produzem anticorpos. Acho que já deu para ficar claro isso, né? Os seus receptores de antígenos são moléculas de membrana com estrutura similar à de anticorpos, mas que apenas reconhecem peptídeos derivados de proteínas estranhas presentes no interior de outras células. O que isso quer dizer? Apesar de parecer confuso, o que eu quero dizer é exatamente isso. Tá aqui minha célula apresentadora de antígeno, tá aqui o meu micróbio, tá aqui o meu receptor dessa célula apresentadora de antígeno, que depois a gente vai dar um nome específico para esse micróbio ele vai ser processado no interior dessa célula e depois ele vai ser apresentado para o linfócito T por meio de um pedacinho, ou seja, um determinante antigênico, um epítopo desse micro-organismo, para então ativar esse linfócito. E aí, ao contrário dos linfócitos B, os T não reconhecem antígenos livres, mas apenas peptídeos ligados à proteína do hospedeiro. Como chama essa proteína, que eu falei que a gente ia dar um nome? Complexo principal de histocompatibilidade, que é esse receptorzinho aqui que está ligado a esse pedacinho do epítopo. Isso aqui é uma molécula de MHC, certo? Do inglês tem um nome e aí por isso fica essa sigla. E onde está? Presente na superfície de células apresentadoras de antígenos, das APCs. As células T, elas reconhecem e respondem a antígenos associados às células, mas não a antígenos solúveis. Então, aqueles antígenos livres, do jeito que o linfócito B reconhece, a célula T não faz, certo? Um exemplo prático. Durante uma infecção viral, fragmentos da proteína do vírus são apresentados por células infectadas através do MHC e reconhecidos por células TCD8. Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Fechando então, os tipos de linfócito são os linfócitos helper, em inglês, português auxiliares, com CD4. Então é 4 positivo porque o 4 está presente. Então fica CD4, aqueles que secretam citocinas e ajudam outras células. Os linfócitos T, CD do tipo 8, então eles também são chamados de citotóxicos, e é esse CTLS é também do inglês, e eles fazem o que? Matam células infectadas. E os T reguladores, aqueles que inibem respostas imunes excessivas. A ação dos linfócitos T no local da infecção é o quê? Após eles serem ativados nos órgãos linfóides secundários, então baço ou linfonodo, esses linfócitos T se transformam em células efetoras, migram até o tecido infectado, reconhecem os antígenos novamente e exercem suas funções, como liberação de citocinas ou citotoxicidade. Então, isso é importante. Eles vão ser ativados lá no órgão linfóide secundário. Eles vão migrar pela linfa, pelo sangue, até o local de infecção. Por exemplo, no pulmão, ele vai encontrar o antígeno de novo e aí ele vai ficar ainda mais ativado e vai fazer a sua função,
que é a liberação de citocinas, ou então matar essas células que estão infectadas pelo micobactério, certo? Então, basicamente é isso a função dos linfócitos T. Ajuda fagócitos a matar os patógenos infecciosos. Então, as citocinas produzidas por células T auxiliares CD4 recrutam os leucócitos, as células brancas do sangue, principalmente que fazem parte da imunidade inata, e junto com as proteínas da membrana plasmática, estimulam a produção de substâncias microbicidas nos fagócitos e ajuda a eliminar esse micro-organismo. O que mais que a célula TCD4 auxiliar faz? Ajuda os eosinófilos a matar eumintos. Então, os eosinófilos também vão ter vários grânulos no seu interior, depois a gente vai falar de célula por célula no próximo capítulo, mas basicamente a função deles é matar eumintos, então vermes, esses vermes que são muito grandes. E aí, as células TCD4 produzem citocinas que ativam leucócitos, ou seja, os eosinófilos, que normalmente matam esses eumintos, que são muito grandes para serem fagocitados. Então, a célula TCD4 ajuda o efeito do eosinófilo em ir lá e eliminar esses vermes, certo? E a célula TCD8, citotóxica, já falei várias vezes, vai matar as células e evitar esses reservatórios de infecção, certo? Uma outra função bem importante delas é que elas também matam células tumorais. Então, esses antígenos, eles vão ser reconhecidos como estranhos, não vão ser mais próprios, até porque já não é uma coisa que é normal dentro do nosso corpo, e elas vão ter essa função bastante importante aí no câncer, a gente vai falar mais sobre isso depois. Bom, finalmente terminamos. Então, como resumo final, a imunidade inata é rápida, generalista e sempre pronta, a adaptativa é lenta, específica e cheia de memória, a ativação começa com o reconhecimento do que é estranho, e, com sorte, não do que é próprio. Os linfócitos B e T compõem um repertório diverso, capaz de responder e lembrar. A imunidade humoral age com anticorpos, neutraliza, ativa o complemento, marca para destruição. E a imunidade celular atua com CD4 e CD8. Ajuda, coordena e elimina o que está dentro das células. Juntas, essas respostas protegem o corpo e, quando bem reguladas, mantêm o equilíbrio entre ação e silêncio. E por hoje é isso, eu estou cansada, imagino que você também esteja, espero que você tenha aproveitado essa aula. Caso tenha sido muita informação, um conteúdo muito denso, vai pausando, vai estudando aos poucos, vai entendendo os conceitos, e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito, muito obrigada. Pronto, finalmente acabou. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você tiver gostado, deixa um like, deixa um comentário, segue o canal, conversa comigo, vamos trocar uma ideia. Eu espero que tenha sanado algumas dúvidas, que possa ter ajudado em alguns momentos do início dessa disciplina. E tamo junto, vai dar certo, tô aqui. Logo, logo a gente já vai estar sabendo tudo de imunologia. Até a próxima aula!